Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Vocês sabem que está repercutindo aí bastante, tanto aqui no nosso canal como em outros, a problemática do Voz da Verdade, aquela seita unicista que tem uma igreja e um conjunto musical um tanto famoso, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal. Recentemente nós compartilhamos aqui cortes do debate que houve entre o pastor Carlos Moisés, líder da seita, e o pastor, meu amigo Juliano Fraga, que foi muito bem no debate. E isso está batendo lá na porta deles. O povo brasileiro, ele demora um pouco, mas acaba acordando. Assim como acontece na esfera política, que o povo é um pouco lento para entender as coisas, tem que sofrer um pouco, tem que ser um tanto enganado para depois perceber a verdade. Com relação às seitas, isso também ocorre. E eles agora estão abrindo suas mentes. E o Carlos Moisés, naqueles debates, tanto com o Juliano Fraga quanto com o pastor César Cavalcante, foi explicitado que a seita Voz da Verdade odeia a doutrina da Trindade. Foi explicitado que a seita Voz da Verdade chama a doutrina santa da Trindade de católica, de mundana, de pagã. E as pessoas estão começando a perceber, estão acordando. Quando aconteceu aqui na minha cidade, em 2002, um show que eu havia alertado o conselho de pastores da minha cidade sobre essa questão, eu vi de cima do púlpito o Carlos Moisés falar impropérios terríveis contra a doutrina da Trindade. Foi horrível. Inclusive, quando eu alertei o presidente, tem um artigo nosso aí no site do CACP, quando eu alertei o presidente do Conselho de Pastores da cidade, ele imediatamente ligou para o Voz da Verdade. Um deles, ou alguns deles, vieram e almoçaram com o presidente do Conselho de Pastores da minha cidade. Chama-se Coperp o conselho. E ele, na mesa de jantar, Carlos Moisés e alguns que estavam com ele, disseram que a igreja e o conjunto Voz da Verdade acreditava no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quem disse o contrário estava mentindo. O presidente do Conselho de Pastores, tadinho, achou que eles estavam dizendo que acreditavam na Trindade. E não era esse o fato, tanto que no show houve todo aquele impropério, todo aquele desafio. Ele desafiou os pastores a subirem no púlpito, a debaterem com ele sobre a questão, só que proibiu o acesso ao púlpito, dizendo aos seguranças que não deixasse ninguém subir. Esse é o tipo de gente que é esse povo aí. E aí mandaram para mim um corte de um Instagram do pastor José Luiz Moisés, que é o irmão do Carlos Moisés, que é uma pessoa mais polida, mais trabalhado, mais concatenado e sabe, inclusive, fazer um pouco de teologia, ainda que seja unicista, mas ele sabe fazê-la. E eu quero, então, nesta oportunidade, discutir com vocês o que ele falou. Que aí vocês vão ver como é que eles enganaram o presidente do Conselho de Pastores da minha cidade e como eles tentam enganar vocês. Tá mais difícil agora por causa das mídias sociais, mas fique ligado que eu vou mostrar o vídeo dele e vou te dar a resposta apologética. Então, por favor, assista o nosso vídeo até o final. Gente, deixa eu dar aqui os meus recados rapidamente. Todo dia 30, ou neste caso o último dia do mês, nós fazemos sorteios apologéticos aqui no canal. Vamos sortear nesta oportunidade uma Bíblia apologética com apócrifos e 2 kits de livros apologéticos. Quer participar? Vá lá na plataforma do Apoie-se, se inscreva, já deixa o endereço e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Então você estará participando. Outra notícia importante é o aplicativo do CACP, que acessa o banco de dados do canal, do cacp.app.br, e ele se conecta a mais de 40 mil artigos apologéticos.
E se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe o nosso vídeo. Bom, vamos lá então. Vou soltar aqui o vídeo do pastor José Luiz Moisés, aonde ele tenta se justificar, porque a pressão chegou lá. E presta atenção no que ele fala, porque depois eu vou dar as devidas respostas. Vocês não creem na Trindade? Porque, com todo respeito à minha pergunta, nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo. O problema da confusão é que nós não podemos crer como o catolicismo crê. O catolicismo crê em 3 deuses no céu. Um senhor mais velho, o filho mais novo. É uma família de deuses no céu, como a mitologia grega. O ponto é, aí nos catalogam de vários nomes. Uns falam unicista, outros falam de tudo que você possa imaginar. Na Bíblia diz que Deus é um e se manifestou como Pai na criação, depois fez o corpo no ventre de Maria. Esse é o Filho, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. E está aqui como Espírito, porque Deus é Espírito e é Santo. Então precisa tomar muito cuidado. Ah, você não crê na Trindade, parece que estamos negando Deus. Não, não. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo. Como 3 manifestações de Deus, e não 3 deuses. Ai, meu Deus do céu, como é difícil, sabe, ouvir esse tipo de coisa. Porque quando você pega uma seita mais rebuscada, como o Tabernáculo da Fé, por exemplo, eles pelo menos vão lá no credo e citam a doutrina da Trindade como é ensinada pelo credo apostólico desde o primórdio do cristianismo. E aí eles vão discordar, mas de uma maneira teológica e acadêmica. O Voz da Verdade é aquela seita desprovida de teologia. Então, eles pegam uma heresia e misturam com espantalhos e tentam refutar. Isso que ele falou da doutrina, no caso aqui citando a Igreja Católica da Trindade, que é uma família de deuses nos céus, isso é mentira. Eu combato as heresias católicas sem nenhum problema, mas eu não posso criar um espantalho e mentir sobre uma seita para tentar refutá-la. Nós não fazemos isso. Tá certo? Então não é isso que ele falou que a Igreja Católica Romana acredita. Inclusive, sobre Trindade, corretamente, acredita-se a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa e os protestantes. Veja que o tronco central do cristianismo creem identicamente, porque está lá no credo, desde o século III. Então, a desonestidade do indivíduo aqui é proposital. É proposital, não é uma ignorância pela ignorância. Ele sabe que isso é mentira. Ele sabe, mas ele está fazendo de propósito, porque ele tem que criar um espantalho para depois refutar. E veja que ele cita, olha como o cara é contraditório. Ele vai citar João 17, verso 3, a oração sacerdotal de Jesus. E olha o texto, está escrito assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, falando do Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está no grego do mesmo jeito que foi traduzido para o português. Pega lá o interlinear da Sociedade Bíblica para você ver, você vai ver que é isso aqui mesmo que está lá. O texto, tanto no grego quanto em português, tem 2 pessoas, o Pai e o Filho. O texto é explícito, deixando claro que a salvação é esta. Ou seja, o próprio Zé Luiz deixa a transparecer que a doutrina dele não leva para o céu mesmo, condena ao inferno. Por causa do quê? Ora, está escrito aqui, a vida eterna é esta, que conheço o Pai, que mandou o Filho. E ele, no vídeo dele, vai falar que não crê nisso. Ele crê num Deus que era Pai, depois se manifestou como Filho e hoje se manifesta como Espírito Santo. Mas só há uma pessoa na divindade. Acabou de negar o versículo 3 do capítulo 17 de João e condenar todos os que creem nesta doutrina ao inferno. Simplesmente assim. É o que está aqui. É Jesus falando. É Jesus falando.
Vocês estão entendendo? E o nome da heresia que ele defende chama-se sabelianismo, porque é o bispo Sabélio que espalhou essa doutrina, embora começa um pouco mais para trás, mas Sabélio foi o grande mentor dessa heresia. Ou modalismo, por quê? Porque Deus se manifesta em modos, modo de Pai, modo de Filho, modo de Espírito Santo, ou unicismo, que só há uma pessoa na divindade. Então vamos analisar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, por si só, nos dá a resposta. Esse versículo aqui já matou, João 17,3, já destruiu o Voz da Verdade. E já mostrou por que eles são uma seita de perdição e por que o unicista não vai para o céu. Todo indivíduo que crê dessa maneira que ensina o Carlos Moisés, o Zé Luiz e todas as seitas unicistas, levam a pessoa ao inferno. Por isso que no credo atanasiano está escrito: quem quer ser salvo, que creia assim sobre Deus. Se crê diferente, não tem salvação. É o credo que falou lá atrás, lá no século III para o século IV. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que ensina realmente a doutrina da Trindade? Aí só mais um contexto aqui de João 17,3. Lá em Atos, capítulo 6 e 7, no discurso de Estevão, que vai acabar convertendo Paulo, quando Estevão está sendo apedrejado, no capítulo 7, ele olha para o céu, ele vê claramente dois tronos. Ele vê o Filho assentado à direita do Pai. Gente, é explícito isso. Tá certo? Ai, pastor, e o Espírito Santo? Ora, o Espírito Santo estava nele. O rosto brilhava com o Espírito Santo. Está a Trindade ali. No apedrejamento de Estevão, ele vê o Pai do lado do Filho. Tá? Ah, mas o Pai é um velhinho, como disse o Zé Luiz. Não, o Pai é chamado de ancião de dias. Mas não quer dizer que ele é um velho nem nada. Deus é Espírito. Isso é absurdo isso que ele falou. Mas lá estava o Pai, o Filho, tá certo? E o Espírito Santo em Estevão. A Trindade estava ali. Olha que coisa linda. Então veja, isso já por si só desbarata toda a tese dele. Mas vamos mostrar o que nós acreditamos de fato, o que é a doutrina ortodoxa da Trindade. Eu vou abrir os textos bíblicos. Alguns só, porque senão tem que fazer um vídeo de 2 horas aqui. Mas eu deixo no final deste vídeo um vídeo inteiro de 1 hora sobre a doutrina da Trindade. O que nós acreditamos? Numa divindade. Esta divindade, só estou falando que é o credo atanasiano. Esta divindade subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não dividimos a essência ou a divindade e não misturamos as pessoas. Esta é a doutrina da Trindade. Ponto. Aí se você quer discordar, é um direito seu. Se você não quer aceitá-la, é um direito seu, mas é o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. E é o que a igreja decidiu já no século II para o século III. Ah, o termo trindade não está na Bíblia. Claro que não. Nem onisciência, onipotência e onipresença. O termo onisciente, o termo onipotente, o termo onipresente são termos posteriores e de cunho teológico. As palavras não estão ali, mas o conceito está. Por exemplo, Deus está em todos os lugares, onipresente. Deus sabe de todas as coisas, onisciente. Deus tem todo o poder, onipotente. Então, a Trindade é a mesma coisa. Inclusive, o conceito é singular, só tem no cristianismo. Quem criou e cunhou a palavra foi Tertuliano, já no século II. Então, veja que desde muito cedo, o contexto doutrinal já estava, a sistematização doutrinal já estava montado. Tá bom? Então, vamos para a Bíblia agora, para consubstanciar o argumento. Quando a gente vai por chamar ou a profissão de fé judaica, obviamente que os judeus não vão aceitar isso aqui, porque muitos deles aceitam, obviamente, mas a maioria está ainda fora da graça. Lá em Deuteronômio 6,4 está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico é a palavra Echad, ou escreve-se Echad. Esta palavra mostra que há uma unicidade em Deus. Agora, olha que tipo de unicidade é essa. Você vai para o mesmo livro de Gênesis, para o mesmo Torá, você vai para Gênesis agora, 2:24, e vai aparecer o radical da palavra aqui de novo. Por isso, deixa o homem pai e mãe,
e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Então, de novo, a palavra unidade, único. Algumas traduções colocam uma única carne, uma só carne. O que o texto está mostrando? Que o casamento é um. E esse casamento único é composto por duas pessoas, marido e mulher. Tanto que a Bíblia fala que quando Deus olha, ele vê uma pessoa. Ele não vê marido de um lado e mulher do outro, ou vê duas pessoas, não. O marido e a mulher são um no casamento. Ao ponto de Pedro falar que se o homem e a mulher tiver brigado, Deus não escuta as suas orações, porque eles são um, eles não podem estar separados. Olha que coisa incrível. Logo, quantos casamentos existem? Um casamento. E quantas pessoas tem dentro desse único casamento? Duas, marido e mulher. Este conceito é o mesmo da Trindade. Só que lá, ao invés de duas, tem três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão entendendo? Esta é a ideia. Tanto que Deus, quando se revela no Bereshit, o Senhor Deus criou os céus e a terra, ali é a palavra Elohim, plural de Elohá. Os judeus vão dizer que é um plural majestático. Nós entendemos que é a Trindade. Tanto que Deus, em vários momentos, fala no plural. Façamos o homem à nossa imagem, plural. Desçamos e confundamos a sua língua, plural. Até no Alcorão, Deus fala no plural. Essa é a ideia da doutrina da Trindade. Três pessoas numa única divindade. Não separamos a divindade, tá? Nós não dividimos a essência e não misturamos as pessoas. Agora, alguns textos aqui para você entender como está explícito a doutrina da Trindade, principalmente no Novo Testamento. João capítulo 14, verso 16. Jesus está falando, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador. Veja a palavra outro Consolador. Está falando do Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui nós temos Jesus orando ao Pai e pedindo o outro Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa claro isso. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, também no capítulo 8, que ele testificava de si mesmo e o Pai testificava dele. E segundo a lei, quando duas pessoas testificam de um fato, o fato tem que ser analisado como verdadeiro. Logo, o próprio Cristo se coloca como uma das pessoas. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, em João 10:30, ele está falando, eu e o Pai somos da mesma essência. É filho de peixe, e filho de peixe, peixinho é. Então, Jesus está dizendo, quando proclama, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos da mesma essência. Ele não está falando que ele é o Pai, mas que ele e o Pai é da mesma essência. Uma outra coisa interessante, que lá no debate com o pastor Juliano Fraga, depois você pode assistir, está aqui logo na sequência estes vídeos, o Carlos Moisés falou assim, não, Deus é espíritos no plural. Não quer dizer que ele é mais de um, ele fala. Então ele está citando o Apocalipse quando fala dos 7 espíritos de Deus. Gente, é só você ler Isaías 11:2. Lá fala dos predicados do Espírito Santo. Ou seja, quando o João fala dos 7 espíritos, ele está citando Isaías 11:2. É só ler o texto. Então você observa que eles fazem uma confusão mental, uma lavagem cerebral para tentar confundir as pessoas, para tentar amenizar ou eufemizar a problemática. Agora, para não delongar demais, o último vídeo dele, onde você vai ver toda a arrogância desse pessoal. Escute aí. Se nós somos batizados com o Espírito Santo, salvamos milhares de almas nesse país, Deus por nosso intermédio. Expulsamos demônios, nas centenas e centenas de demônios. Servimos para a cura de milhares, sustento de milhares. E aí, vai falar o quê? Que o Espírito Santo que está em mim vai falar igual falou para Jesus, né? Então precisa tomar muito cuidado. Olha que ameaça. Se você falar do voz da verdade, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque nós falamos em línguas, ô Zé Luiz, ô pastor, na Umbanda, no Candomblé também fala em língua, queridos. Não sabia que eles falam em línguas lá?
Vai estudar um pouquinho. Então, o fato de você argumentar que tem um dos dons do Espírito Santo não significa que seja verdadeiro. Oh, meu querido, presta atenção. Outra coisa, vocês salvam. Se Deus quiser, ele usa até o diabo para abençoar o povo dele. Ele usou Nabucodonosor, Ciro, Dário. Aí você vem com essa conversa que vocês estão salvando, que vocês estão curando. E isso também não significa nada, porque Jesus falou que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos proezas, e ele vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É o caso de vocês, que negam o Deus bíblico. Não significa absolutamente nada as obras de alguém. Agora, senhoras e senhores, entendam, a Trindade está por toda a Bíblia. Olha, Mateus 28:19, batizai-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Literalmente ali, é em nome de 3 pessoas. O texto grego deixa isso claro. Não é uma elucubração de minha parte, é exegese do texto. Efésios 4, de 4 a 6, né? Fala um só Senhor, um só batismo e um só Deus, Trindade de novo. 2 Coríntios 13:13, o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. A Trindade está em toda a Bíblia. O batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, Jesus está dentro da água, o Pai está falando do céu, o Espírito Santo está vindo sobre ele em forma corpórea de pomba. Não tem como negar a Trindade. O Voz da Verdade, as seitas unicistas, as Testemunhas de Jeová e outras seitas podem negar quanto quiser a doutrina da Trindade, mas ela está explicitada na Bíblia Sagrada. Vocês podem até argumentar que não conseguem entender. É óbvio, Deus é além da imaginação. Não dá nem para entender um buraco negro, quanto mais Deus. Você não consegue conceber um universo que não tem fim, quanto mais Deus, que é maior que tudo isso. Agora, falar que não está na doutrina, que não é bíblica, aí não. Aí você está sendo desonesto teologicamente com a palavra de Deus. Então, gente, rápido aqui o vídeo, só para te dar esse alerta. Está revelado. Voz da Verdade é uma seita de perdição. Ah, mas tem até hinos que são bíblicos. Adventista tem até hinos que pode-se dizer que não há erros. Mormons pode-se dizer que há hinos que não há erros. Você pode achar no meio das seitas um hino ou outro que esteja correto. Isso não faz daquela seita um movimento ortodoxo. Acorda, povo de Deus. E para de cantar essas músicas, porque você está financiando uma seita que luta e prega contra o seu Deus. Nós precisamos abrir nossos olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se Deus assim preparar, até o próximo vídeo.